Olá pessoal, meu nome é Regis Cortez, eu sou professor de matemática e estou aqui para apresentar uma ferramenta que vai ser muito útil na tua preparação. Bem, durante todas as palestras, vocês vão ver que os professores vão falar de habilidades e competências, então antes eu quero dar um conceito básico para vocês entender o que são essas habilidades e competências, para vocês poderem interagir melhor e compreender melhor o que o professor está falando, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer mais um detalhe. Eu vou também mostrar para vocês como essas habilidades estão dentro de cada questão na prova de matemática e vou mostrar como esses resultados podem ser conseguidos e alcançados por você. Ok, então vamos lá. Os 5 principais eixos cognitivos no Enem, que são comuns a todas as 4 áreas, nós temos 4 áreas e mais a redação. Então, nós temos as chamadas competências, ok? As competências são gerais, abrangentes, elas normalmente incorporam todas as habilidades, como dominar uma linguagem, compreender fenômenos naturais, enfrentar situações problemas. Imagine, nós vamos enfrentar uma situação problema, nós vamos ter que construir e elaborar uma proposta que possa resolver essa situação problema. É isso que o Enem quer, tá? Então, antigamente nós tínhamos provas nas universidades federais que abordavam temas com muito conteúdo. Aí o Enem resolveu fazer o quê? Trazer a competência e habilidade para as provas, para dentro dessas provas, ok? Então, a tratar da habilidade e da competência vai diminuir a ideia daquele aluno ter que decorar fórmulas, decorar conteúdos que não vão ser utilizados no nosso dia a dia, ok? Então, colocar em prática na sala de aula, esse é um desafio realmente muito grande para todos os professores, as habilidades e as competências. Então, gente, prestem bem atenção nas habilidades, que elas são muito rápidas, elas são muito diretas e elas têm um caráter muito incisivo. Como, por exemplo, assim, nós vamos apenas interpretar, analisar dados, nós vamos compreender, identificar, relacionar dados que estão dentro de uma tabela de dupla entrada, por exemplo, vocês vão ver o que significa, ok? Então a ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês hoje é o tal do mapa de itens, que vai descrever temas e habilidades que o estudante precisa dominar. Bom, gente, qual seria a vantagem da gente conhecer esse mapa de itens? Na realidade, ele mostra um quadro com todos os assuntos que o aluno precisa saber, ok? Então a ideia é essa, é a gente saber qual seria o argumento daquela questão. Nós vamos ver agora na prática isso, tá? Qual seria o argumento ou a nota que vale cada habilidade dentro da questão. Então vocês vão saber que uma questão de uso apenas de raciocínio lógico vai ter tal argumento e vai exigir esta habilidade, ok? Então vamos à próxima ideia aí, que é o seguinte. Essa ferramenta que nós vamos usar, tá? Que seria o mapa de itens, ele é simplesmente traduzido a partir da chamada teoria de resposta ao item. O que seria essa teoria, né? Bem, cada questão, gente, tem um grau de dificuldade. Essas questões são feitas dentro das instituições escolares. Um computador analisa e avalia o grau de dificuldade pelas notas desses alunos e a gente faz essa prova dentro do Enem, ok? Muito bem. Então vocês vão ver que tem questões que são mais difíceis, essas valem mais. Porém, analisem esse quadro que está aqui do lado, que nós temos 2 alunos, o aluno A e o aluno B. Vejam que o aluno que acertou 5 questões, que acertou as 5 mais difíceis questões, ele tirou uma nota menor. Por que isso? Porque a teoria de resposta ao item, que é esse cálculo que a gente faz, envolvendo todas as notas do aluno, todos os argumentos de cada questão, ele vai dizer assim, olha, esse aluno que acertou 5 questões, acertou as mais difíceis e errou as mais fáceis, ele chutou. Então a gente não pode valorizar a questão difícil como ela deveria ser valorizada. Então a nota dele fica menor. Então o aluno pode acertar a mesma quantidade ter a mesma quantidade de acertos e ter uma nota menor que o seu concorrente. Então a ideia é a seguinte, a gente não pode errar as mais fáceis, ok? Vamos ficar bem atentos. Esse quadro quer dizer exatamente isso. Nós não podemos errar as mais fáceis. Então como funciona o mapa de itens? Vamos supor que o seu objetivo seja alcançar 700 pontos para ser aprovado num determinado curso. Você vai nesse endereço, mapaitensenem.inep.gov.br, e vai colocar ali o seu argumento, que é 700 pontos. E aí você vai visualizar o mapa.
Você pode visualizar o mapa na íntegra ou exatamente naquela faixa de argumento que você necessita. Quando você acessar essa página e clicar em visualizar o mapa, você vai ter aqui então a ideia de algumas questões e quais as habilidades que são inerentes a cada questão. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá para o meu computador e eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona cada uma das questões e quais são as habilidades que vocês precisam saber dentro de cada questão. E aí nós vamos começar com a questão mais fácil, que vale 400 pontos, até a mais difícil, que vale 900 e poucos pontos, tá? Que é mais ou menos onde se encaixa a prova de matemática. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mostrar um truque para vocês. Qualquer questão que vocês forem fazer do Enem, o ideal sempre é começar pela pergunta. E a pergunta aqui é, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Vejam que com apenas a pergunta eu consigo resolver essa questão. Normalmente, questões do Enem elas vêm com textos longos. Isso dificulta muito o nosso tempo de prova. Ok, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ler a pergunta, ver se dá para resolver apenas olhando a pergunta. Se não der, ok, vamos voltar e procurar alguma parte que seja interessante aqui no texto inicial. Muito bem, de acordo com esse gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram exatamente nos meses de junho e agosto. Para o Enem, a habilidade referente a esse gráfico era apenas identificar máximos e mínimos de um gráfico. E esse gráfico é um gráfico de linhas, e ele está representando a evolução de uma grandeza. Vejam que a nota aqui é 403 pontos, muito baixa a avaliação do Enem para essa questão. Para esta próxima questão, vamos usar aquele mesmo truque. Ler apenas a pergunta, ok? Então aqui, ó, algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela, essa lousa, ok? Então, uma representação possível para essa segunda situação é, eu não vou nem precisar ler que a segunda representação aqui foi de 75%, eu vou simplesmente procurar aqui e buscar a avaliação de 40% em cada um desses quadros aqui. Visualizando bem, nós vimos que nós temos aqui dois espaços preenchidos de 5, 2 quintos é 0,4, que é 40%. Para o Enem também identificar um diagrama parte todo associado a essa porcentagem é uma questão fácil. Então, nós temos aqui uma questão de média 418. Nessa terceira questão, nós vamos usar o mesmo truque. Ler apenas a pergunta. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Vejam que interessante. Nós já resolvemos 3 questões e em nenhuma delas nós precisamos ler o enunciado. Bem, para resolver essa questão, eu resolvi aqui desenhar as figuras aqui embaixo para mostrar que essa primeira figurinha é nada mais nada menos do que um cilindro. Esta segunda aqui é um prisma pentagonal e a terceira figura é uma pirâmide de base triangular. Por isso que letra A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Para o Enem, reconhecer essa planificação de sólidos geométricos foi uma questão extremamente simples, uma média de 448, nenhum grau de dificuldade, ok? Nessa questão, nós vamos usar a mesma estratégia. Vamos ler apenas a pergunta. Porém, nós não vamos conseguir porque há dados que são necessários aqui, ó. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente... Bem, gente, note que logo aqui, nesta última frase do meu enunciado, existem dados que são importantes para mim. Então eu volto aqui, ó, não preciso ler lá de cima. Eu busco onde tem números, que são dados que nós vamos precisar usar aqui na regra de 3. Vejam que aqui ele diz assim, ó. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 102 milhões de litros de biodiesel. Então note que 14 milhões de quilogramas de banha serão transformados em 112 milhões de litros de biodiesel. Como ele está querendo saber apenas 48 milhões de litros, quantos milhões de quilogramas de banha nós vamos conseguir? Bom, gente, essa é uma questão de regra de 3 diretamente proporcional. Uma questão também simples.
Obviamente, calcular operações entre grandezas proporcionais dá um resultado de 510 pontos, dependendo de como está estruturada essa questão. Se ela for uma questão de regra de 3 simples, obviamente a pontuação não será muito elevada, tá? Até porque essa habilidade aqui ela se torna um pouco mais simples para o aluno resolver. Já uma regra de 3 composta, obviamente esse valor, esse padrão 510 subiria significativamente. Vamos ver se nessa próxima questão a gente consegue utilizar o nosso truque de ler apenas a pergunta, tá? Então vamos ver assim. As empresas que esse investidor escolhe comprar são... Ok, não deu. Vamos voltar aqui um parágrafo. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual nos últimos 3 anos e escolhe as 2 empresas de maior média. Bom, gente, então aqui eu já consigo resolver apenas com esses 2 parágrafos. A empresa que esse investidor vai escolher é exatamente aquela que tiver maior média. E nós temos aqui valores médios para alfinetes de 200 mais 220 mais 240 dividido por 3. Então, somo os 3 resultados e divido por 3. Faço isso para todas e chego no resultado que as maiores são exatamente a pizzaria Y e chocolates X. Bom, gente, calcular uma média é uma questão que vale 544 pontos se for uma questão simples desta forma. Tá? Avaliar usando cálculos de médias a partir de dados em tabelas o desempenho de empresas. Muito bem, então para o Enem essa questão foi de 544 pontos. Vamos para uma questão envolvendo expressões algébricas. Bem, a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por ano quando se utilizam X horas extras nesse período é, vamos aqui para cima, por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então esse B, como é o valor fixo, é o valor de 24 que foi dado. E aqui ele diz que são pagos $3 por hora extra de uso dessa bicicleta. Então, nesse caso, nós temos o X, que é a nossa variável aqui, que será exatamente proporcional a 3. Então, nós temos aqui como letra D. E esta questão, ela teve realmente aqui uma valorização a maior, em função da gente ter que definir e saber qual seria essa expressão. Então, a habilidade dessa questão era apenas determinar a expressão algébrica do custo de utilização desse bem. Vamos ver a próxima questão. Vamos novamente partir do mesmo princípio, lendo apenas a pergunta. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é... Então, note, gente, que nós temos aqui 22 portadores de doenças crônicas. Aqui. Esse é o público-alvo. Tá? Então, nossa campanha de vacinação tem um total de 200 pessoas. Somando aqui 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50, gera um total de 200 pessoas que são vacinadas. E portadores de doença, que é o que nós queremos, são 22 pessoas. Bom, a probabilidade é aquilo que eu quero por aquilo que eu tenho. Eu quero calcular a probabilidade das pessoas que são portadoras de doenças crônicas, que são 22. E o total, 200, que eu tenho. Então, 22 por 200 dá 0,11. 0,11 é 11%, letra C. Então, a habilidade, neste caso, foi calcular a probabilidade de um evento utilizando dados contidos em uma tabela de dupla entrada. Aqui nós temos aqui o público-alvo e a quantidade de pessoas vacinadas. Ler a pergunta é o começo de toda a resolução da prova do Enem. Então, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Gente, nesse caso, vamos entender então essa questão de média, mediana e moda, que são questões clássicas em prova de Enem. Normalmente são 2 questões certas na prova. Bem, então nós temos aqui, gente, 1, 2, 3, 4 valores de 13,5. Se vocês forem procurar aqui na tabela, vocês vão encontrar os 4 aqui. Depois o quinto valor menor é o valor 14, que está logo aqui. E assim a gente vai fazendo a sequência do menor para o maior. Notem que nós temos aqui, ó, vamos contar, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 termos. No momento que nós organizamos, nós temos 7 termos para a esquerda e 7 termos para a direita do termo médio. Então, o nosso termo médio é o 18, é o valor 18. Tá? Nesse caso, gente, a mediana, tá, será exatamente esse termo central, este termo do meio aqui. Tá? E a média, nós vamos somar todos os resultados e dividir por 15. Então, a soma de todos os resultados dá 255. Ao dividir por 15, nós temos uma média de 17. A mediana, novamente, nós já falamos que é o número do meio, né? E a moda é aquele número que mais repete, no caso, o número 13,5 se repetiu 4 vezes. Então, esta questão, obviamente, como houve a necessidade de aplicação de um conhecimento de média, mediana e moda, de estatística, e o aluno não está muito acostumado com ela, a habilidade foi que é calcular essas médias de tendência central a partir de dados contidos em um quadro simples, foi de 742,9 pontos a graduação desta questão. Vamos para outra. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ele perdeu 30% do volume do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. Ok, gente. Então, lá na primeira informação, nós temos que no primeiro mês ela perdeu 30% do total do investimento. Então, nós temos aqui, perdeu 0,3, 30% é 0,3. Então, perdeu 0,3 do capital ou 30% do capital. E ficou com 70% do capital ou 0,7C. C, nós estamos vendo que é o nosso capital. No segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido e 20% de 0,3C é 0,06C. Eu multiplico 0,2, que é o 20%, vezes 0,3C e gera um valor de 0,06C. Ok, somando o 0,7C com o valor recuperado, eu tenho 0,76C. Então, 0,76C corresponderá exatamente ao meu montante, né, que foi gerado pela aplicação. Então, 0,76C é igual a 3.800. Eu agora passo 0,76, que está multiplicando, dividindo, e eu obtenho o valor do capital inicial aqui, que é R$5.000. Nesse caso, é uma questão extremamente difícil, porque calcular operações aritméticas usando porcentagem na determinação de capital inicial de uma aplicação financeira exigiu um pouco mais de trabalho, e nós chegamos aqui a um valor de 802 pontos, gente, 802,5. Vamos lá para o nosso truquezinho. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual. Ele está pedindo apenas o valor da mediana das cotações. Gente, não há necessidade de ler mais nada aqui. Tá? A mediana é exatamente aquele termo central, quando eu tenho um número ímpar de valores. Mas antes, não esqueça, nós temos que organizar essas cotações do menor ao maior valor. Então, 73,1 é o nosso menor valor. Depois nós vamos aumentando para 81,6, 82. E aí a gente vai ver que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, o nosso quarto termo é o termo central. E esse termo central é o valor da mediana quando nós temos um número ímpar de termos. Gente, o valor de 819,1 é exatamente a habilidade de calcular uma mediana de um conjunto de dados não organizados dispostos em uma tabela simples em 2009. Então essa questão teve uma valorização muito forte, 819 pontos, porque ela foi de 2009. Então o pessoal naquela época não estava muito acostumado com estatística, né? Então, obviamente, os alunos estão mais preparados. Essa questão provavelmente vai cair, ou cairia, né, o valor dela para uns 670, 660 pontos. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas. Bom, gente, vamos ter que ler aqui o início. Então, o Rafael mora no centro de uma cidade. Então, ele mora aqui, ó, no centro de uma cidade. E decidiu se mudar com recomendações médicas para uma das regiões: rural, comercial, residencial urbano e residencial suburbano. Então, ele está dando aqui 4 opções, porque essa aqui é onde ele mora. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região,
que deveriam ser inferiores a 31 graus. Ok, gente. Então, tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Superiores a 31 graus, nós temos duas. Esta aqui, que ele poderá se mudar, e essa aqui, que ele já mora. Então, o que ele está pedindo aqui é, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas. No caso, a recomendação médica é que seja abaixo de 31 graus. Obviamente, nós temos 3 situações abaixo de 31 graus, em um total de 4, porque nós não podemos considerar o centro, que é onde ele já mora. Okay? Então, por isso que é 3/4. Então, em função dessa questão, ter essa pegadinha aqui, que nós temos 5 dados, normalmente o pessoal jogaria 3/5, foi uma questão bem errada, e aí aconteceu uma supervalorização dessa questão, 831,2 pontos. A habilidade dessa questão, né, envolvia simplesmente determinar a probabilidade de escolha a partir de determinados critérios, utilizando dados fornecidos em um gráfico linear. Novamente, vamos começar pela pergunta. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Bem, vamos colher os dados aqui. Nós temos aqui 4 gols. Nós temos aqui esses 2 pontos de 5 gols. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui de 6 gols. E assim sucessivamente. Aí nós vamos organizar de forma crescente os resultados do 4 até o valor de 13, que aqui que não aparece no gráfico, mas é 13, porque está entre o 12 e o 14, que é o nosso último e maior ponto. Como está sendo pedido? Qual a mediana? Obviamente, a mediana é o termo central, mas como nós temos um número par de termos, é só contar. Nós temos 1, 2, 3, 3 mais 6, aqui são 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós temos 18 termos. Bom, o que nós fazemos? A média dos 2 termos centrais. Então, número par de termos, a mediana é 6 mais 7 dividido por 2, e o valor é 6,5 gols. Então, essa habilidade de calcular a mediana de um conjunto de dados a partir da interpretação de um gráfico, ela é considerada difícil. Mais difícil ainda é quando nós temos um número par de termos. Por isso, a valorização de 882,5 pontos. Então, vocês entenderam aqui, gente, como funcionam as habilidades dentro de cada questão e qual o grau de dificuldade representado por esse argumento. Eu quero mostrar agora para vocês a análise da prova de 2013. Pessoal, então agora, nesse momento, eu quero mostrar para vocês como está estruturada a prova do Enem. Bem, a prova ela tem uma característica única, que é trazer o nosso aluno para o cotidiano. Então a matemática deixou de ser aquela prova em que você tinha que decorar fórmulas, que você teria que, digamos assim, calcular logaritmos, calcular números complexos usando fórmulas. Acabou, tá? Essa é a ideia que a gente tem desde que o SAEB construiu essa competência e habilidades e o Enem trouxe para dentro da prova. Então, gente, o que nós vamos ter que entender? A prova ela é diferente. Matemática, existem algumas características que diferem completamente da prova de vestibulares de universidades federais. Então, vocês vão ver ali que nós temos assim, ó, basicamente, geometria são 6 questões, tá? Estatística, nós temos 2, ok? Estatística lembra aquelas questões de moda, mediana e média? Pois é, aquilo ali. Progressões, nós temos 2 questões, progressão aritmética, progressão geométrica. Conjuntos, apenas uma. Análise combinatória são 2 questões, né? Arranjo, permutação e combinação, nós vamos trair ali 2 questões dali. Raciocínio lógico, são 3 questões. Sisteminhas, 1 questão. Probabilidade, né? 2 questões. Funções, 4. Gráficos, 6. E o mais importante, gente, razões e proporções. E quando eu falo razões e proporções, eu estou falando ali numa forma onde existe aquela ideia de porcentagem, acréscimo, desconto, regra de 3 simples, regra de 3 compostas. Enfim, essa é a prova do Enem, tá? É uma prova estruturada e para o nosso cotidiano com as habilidades e competências, ok, gente? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, mostrando como funciona e como é estruturado a prova de matemática, e eu espero realmente que vocês participem desse congresso, assistindo todas as palestras, porque elas estão muito legais. Vai ter muita informação
como essas aqui apresentadas nessa aulinha de hoje, nesse bônus oferecido para você que está aí, tá? Um grande abraço, boa sorte e bons estudos!